imputação penal, porque quando, na busca e apreensão, foi apreendido 9 gramas de maconha e o juiz da segunda vara do tóxico sequer recebeu a denúncia. Mas, mesmo assim, a vara sentenciou também como tráfico de droga. E parece que na vara de organização penal, organização criminosa, cabe todos os artigos do Código Penal contra os réus e as demais leis penais. Fazendo esse esclarecimento, o réu, o doutor, sequer recebeu a sentença de pronúncia na época, e o Ministério Público recorreu, veio a este tribunal, o tribunal manteve a sentença e o processo foi extinto. Foi extinto. A Lei Maria da Penha. Mas responde do delito da Lei Maria da Penha. Até tem um estudo agora do Ricardo, do doutor Ricardo, lá de São Paulo, que trabalha sobre a questão da verdade silenciosa, ou a mentira, onde discute a questão da lei, não da Lei da Maria da Penha, mas dos fatos que ocorreram no processo da Maria da Penha. Foram revistos. A questão da Maria da Penha, o doutor falou aqui, me lembrei, o doutor falou em relação a monitoramento eletrônico ou monitoramento de celular. Em relação ao paciente, ele, em 2015, ele tem uma acusação de Maria da Penha. Só que reconstituir uma família, como ele reconstituiu, e tem, depois disso, 2 filhos, é muito maior do que qualquer delito. É muito melhor, se tem um que é de celular, ele reconstruiu a família, que é a cela máter, que o Ocidente, a cultura judaico-cristã, o nosso Ocidente está em perigo. Mas isso faz 100 anos. Foi previsto essa situação que estamos vivendo hoje, onde a família, a religião e a cultura está sendo totalmente desestabilizada. Por isso que eu faço referência aí à questão da guerra cultural e a cultura woke, que defende a desestruturação da família, e isso vem lá depois que o Stalin fez aquele assassinato em massa, e a partir daí eles desenvolveram que o importante é atingir a família, a sua cultura e a sua religião. Faço essas referências em relação à questão do processo sobre Maria da Penha, que não nem laudo tem, é apenas uma discussão, mas está lá para ser ainda discutido. Também faço referência, porque o Ministério Público fala depois, é diferente de todos os outros processos, né? Logicamente que nós somos impretrantes, vai falar sobre essas questões. Ele foi condenado provisoriamente. Agora, lembro-me de um caso oriundo da comarca de Maracanaú, onde, no recurso, a gente recorreu, ela pegou 166 anos,6, e o marido 112 anos, do artigo 171. Depois que chegou nesse tribunal, ele foi absolvido e ela pegou 10 meses. Até eu, a partir dessa situação, passei até a tomar remédio um pouquinho mais controlado devido ao impacto que causou, não só na pessoa, mas também na própria defesa. Em síntese, eu nem iria falar, mas são 8 gramas, o paciente tem essa situação provisória, e já está aí, inclusive a questão provisória, eu até fiz as contas, foram 3 anos de investigações. Os 3 anos dá exatamente 1.094 dias. Desses 1.094 dias, depois os senhores vão apreciar, ele fez 2 mensagens em 2 dias para
caracterizar essa estabilidade e permanência da organização criminosa. Ele tem lá 2 dias de ligações que foram interceptadas, mas foi condenado. Mas os senhores vão apreciar. Daí por quê? Ele tem uma família constituída, tem filho, poucas gramas de substância entorpecente. Eu, particularmente, sou contra o que o STF está tentando decidir, que eu acho que quem deve decidir é o Congresso Nacional, contra essa decisão do STF de condenar a qualquer custo ou liberar a maconha, eu pessoalmente. Mas aqui nós estamos trabalhando uma lei que está em vigor. Então, Excelência, não vejo por que manter a prisão do paciente Rafael Ferreira de Souza, que foi preso próximo à sua casa. Não tem apetrecho, não tem nada, arma, não tem absolutamente nada. E manter uma prisão dessa é completamente, ao meu ver, desnecessária. Tanto é que eu, da outra vez também, um pouco depois de um colegiado tão experiente, logicamente, precisa nem dizer experiente o colegiado de desembargadores. Quando retorna à vara de origem, a vara reconheceu que realmente os nossos argumentos estavam, inclusive chegou sequer a receber a denúncia. E outro recente, habeas corpus, também a Câmara, por unanimidade, ferrenha, manteve a decisão e depois que voltou ao juiz de primeiro grau, ele reconheceu a extemporaneidade do fato. Portanto, vejo que é uma perca de tempo manter o Rafael Ferreira de Souza na prisão. É pai de família, tem todas as condições de responder em liberdade com as medidas cautelares que Vossa Excelência assim quiser, apesar de que eu não acredito mais, porque os autos já estão depositados. Obrigado. Obrigado, doutor. Concedo a palavra à doutora Roberta, doutor procurador. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssima defensora pública, excelentíssimos advogados e serventuários da Justiça, Ministério Público, ao contrário do que afirma a defesa, entende que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na gravidade do caso em concreto, do crime praticado, motivo por qual, considerando que não há constrangimento, opina pela denegação da ordem. É o parecer. Obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor desembargador Henrique Jorge Holanda da Silveira, excelentíssimas senhoras desembargadoras Marluce Bezerra, Andréa Delfino, Ângela Tereza, excelentíssima senhora procuradora doutora Roberta Bonfim, excelentíssimo defensora pública doutora Wanda, excelentíssimo doutor Sérgio Ângelo, que nos brindou com a presente sustentação, em nome de quem eu saúdo todos os advogados presentes virtualmente ou aqui em sessão, servidores desta casa, força pública, senhores e senhoras, permitam-me a leitura da proposta de emenda do voto. Trata-se dos autos de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Ferreira de Souza, contra ato do juiz de direito da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza. Segundo a inicial folhas 1/23, o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de abril de 2024 pela prática de delitos descritos no artigo 33, caput da Lei 11.3443 de 2006. Em síntese, os impetrantes sustentam que a prisão preventiva encontra-se legal, vez que carente de fundamentação, pois a decisão proferida pelo magistrado da Corte não apresenta o risco real de liberdade do paciente à ordem pública,
apenas realizando comentários genéricos sobre a gravidade em abstrato da denúncia, bem como por supostamente o paciente responder a outros processos. Acrescentam ainda que o paciente é primário, possui residência fixa e profissão definida. Além disso, a manutenção da prisão afetará a família do paciente e sua empresa, além dos seus funcionários e clientes. Isso exposto roga pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, os impetrantes argumentam que o melhor enquadramento para a conduta do paciente seria o consumo de substância entorpecente. Inicialmente, há de se consignar que as prisões cautelares são excepcionalíssimas e só se justificam em casos extremos, podendo ser impostas apenas quando da existência de uma das hipóteses de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal, bem como haja prova inequívoca da existência do crime, indício suficiente de autoria, fumus commissi delicti, visando garantir a ordem pública ou econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, o periculo libertatis, requisitos estes previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Embora a redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado novo pressuposto, demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, apenas explicitou o entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência do periculo libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não apresente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. Destaca-se ainda que, em razão de seu caráter excepcional, a segregação cautelar deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo de existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a sua aplicação, nos termos dos artigos 312, 313, 315 e 282, incisos 1 e 2 do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei 13.964/2019. Assim, diferentemente do que alega o impetrante, a decisão do juízo ACO, que decretou a prisão, apresenta-se devidamente preenchida dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não afrontando o princípio da presunção de inocência, mas, pelo contrário, visando, em especial, a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do risco de reiteração delitiva, circunstâncias que demonstram o risco decorrente da sua liberdade, estando presentes, portanto, os requisitos já citados autorizadores da segregação cautelar elencados no artigo 312. O fumus commissi delicti restou comprovado com base nas informações contidas no inquérito policial 113/240/2024, especialmente através do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, o qual registrou a apreensão de 2 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha, bem como os laudos provisórios de constatação de substância entorpecente, além dos depoimentos das testemunhas, a evidente materialidade delitiva. No caso em análise, a prisão encontra-se devidamente justificada pela necessidade do resguardo da ordem pública, tendo em vista que a documentação ora e análise demonstra, desde logo, que o paciente encontra-se efetivamente, ao menos no momento, desprovido do mínimo de idoneidade necessária para a permanência e liberdade. Ademais, a decisão produzida a Lures encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ameaça no caso concreto diante da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva, requisito presente nos artigos 311 e 312 do CPP. Nesse sentido, não é de se negar o alto risco de reiteração delitiva do paciente, isto porque o autuado registra condenação criminal anterior pela prática do crime do tráfico e de organização criminosa, sob o número 023-4274-29, ano 2021, além de responder a outra ação penal de número 0019-311-93 de 2019 por violência doméstica
processos que, inclusive, foram referidos pelo seu patrono durante a sustentação. Assim, resta plenamente demonstrada a periculosidade específica do paciente e o risco de reiteração delitiva, caso este seja posto em liberdade, pois apresenta inequívoco histórico de atividade criminosa, conforme exposto acima, e se aufere de sua ficha de antecedentes criminais, fato este apto a sustentar a custódia cautelar. Diante de todo o explanado, resta evidenciada a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tendo-se como corolário lógico a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do CPP. Haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar essa agregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade deste e por já ter sido o paciente realocado à sociedade em regime mais brando. Todavia, voltou a delinquir no mesmo tipo penal. No tocante à alegativa de que o paciente ostenta condições favoráveis, ressalte-se que, uma vez presente nos autos elementos concretos e suficientes a evidenciar a necessidade de continuação da custódia antecipada, a existência de condições subjetivas favoráveis, ainda que eventualmente provadas, não é por si só bastantes para a concessão da liberdade provisória, com ou sem a imposição de qualquer medida cautelar prevista no artigo 19 do Código de Processo Penal. Ordem conhecida e denegada é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor. Como vota a desembargadora Marluce? Obrigada, senhor presidente. Doutor Sérgio Ângelo, não é isso? Doutor Sérgio, com relação à sua colocação de que teria desesperança, né, com a realização de sustentação oral, porque os votos são provisórios e já teria havido esse julgamento provisoriamente, eu quero lhe dizer que aqui na terceira Câmara, especialmente essa pessoa que vos fala, essa desembargadora, eu já tive a oportunidade de pedir vista após sustentações orais em que surgiram algumas dúvidas e eu pedi vista e levei processos para melhor exame, né? Exame mais aprofundado, e apresentei voto vista divergente em face das observações apresentadas no decorrer da sustentação oral. E já houve caso, eu acho que o desembargador Henrique lembra, em que o próprio relator, quando eu apresentei meu voto divergente, o relator se acostou à minha divergência, certo? E o resultado foi realmente absolvição ou a concessão do habeas corpus, não lembro bem, e que por isso que eu lhe digo, não desanime, os advogados continuem fazendo as sustentações orais, afinal de contas, é uma garantia do amplo direito de defesa. E aqui na terceira Câmara, já houve diversos casos em que foi a sustentação oral que levou o relator, o voto divergente, a pedir vista, né? Era só essa consideração, senhor presidente e eminentes pares, que eu gostaria de fazer, e acho importantíssimo o momento da sustentação oral. Enfim, eu vou fazer uma breve leitura aqui, porque estou divergindo, nos seguintes termos: guardando coerência com outros casos meus, peço vênia para divergir do voto ao considerar a regra de progressividade das restrições pessoais dispostas no artigo 282, parágrafos 4º e 6º do CPP, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. Na espécie, trata-se de delito sem violência e grave ameaça à pessoa. A quantidade de droga apreendida é muito pequena, 2 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha,
O paciente é tecnicamente primário e conta com 2 anotações criminais em seu desfavor, como bem destacou o voto de Vossa Excelência, relativas a supostos fatos delitivos ocorridos em 2019 e 2021, respondendo a ambas ações penais em liberdade, sem medidas cautelares estabelecidas contra si em vigor. Assim, considero que o risco de reiteração delitiva pode ser garantido pela imposição das seguintes medidas cautelares diversas da privação de liberdade: monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno nos finais de semana e feriados, proibição de frequentar bares e locais congêneres e de se ausentar da comarca sem autorização judicial e ainda a comprovação mensal de frequência ao CAPS, mais próximo da sua residência, para realizar o devido acompanhamento especializado em razão de indícios de dependência química apontada nos autos, sem prejuízo de outras cautelares que o juízo de origem julgar pertinentes. Senhor presidente, é como voto. Obrigado. O que me chamou a atenção aqui, desembargadora Dual, desembargadora Marluz, é a ínfima quantidade, né, de 2 gramas e 6. 2 gramas de cocaína e 6 de maconha. 6 de maconha. Quantia irrisória. Então, sem delongas, eu vou pedir vênia ao eminente relator e acompanhar a divergência. Por maioria, a ordem concedida com a aplicação de cautelar diversa da prisão. (3.40) HC 062-059 de 59. Petrante Antônio Liude Elias da Silva e outros. Paciente CLAO. Não sei. Advogado doutor Antônio Liude se encontra? Está em mesa, desembargador? Sim, presente. Em mesa, senhor presidente. Obrigado. Posso passar a palavra ao senhor, doutor Antônio? Sim, senhor presidente. Em primeiro momento, o doutor Paulo irá fazer o uso da palavra. Perfeito. Com a palavra ao boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminentíssimo relator, demais excelentíssimos componentes da Câmara, representante do Ministério Público na pessoa da doutora procuradora, demais colegas advogados, colega defensora pública. Primeiramente, queria aqui saudar vossas excelências e novamente renovar meus votos de estima e consideração por cada um de vocês. E sem mais delongas, o caso que trazemos aqui para a apreciação de vossa excelência se trata de uma ordem, pedido de habeas corpus que impetramos, na tentativa de rever o decreto prisional que foi imposto ao paciente. Tendo em vista que o fundamento em si da prisão foi a suposta prática do crime de ameaça em concurso com o descumprimento da medida protetiva de urgência. Entretanto, excelências, o que é que foi apurado até o momento, né, que levou ao pedido do decreto prisional por parte do Ministério Público e ao deferimento, né, da segregação cautelar por parte do juiz de piso, foram as supostas mensagens enviadas pelo número do WhatsApp, onde constava na foto do perfil a imagem do paciente. Entretanto, excelência, como já não só reforçamos isso no juiz de piso, mas também trazemos aqui novamente a apreciação de vossas excelências no presente habeas corpus, sequer houve uma prévia investigação para aferir se realmente o número ou a pessoa, né, que estava enviando essas supostas mensagens de ameaça realmente era o paciente. Tendo em vista que, só a título de informação, eu chamo a atenção de vossas excelências, um print que nós colocamos na petição do habeas corpus, onde ao consultarmos o CPF do paciente, retornou apenas um número de telefone cadastrado no CPF dele. Ou seja, o número que foi utilizado para o suposto envio dessas mensagens sequer pertence ao paciente. E, ora, qual sentido faria
eu não cadastrar um número no meu CPF, mas utilizar o número de terceiros para cometer a ameaça e colocar minha própria imagem. Não estaria fazendo nada, praticamente. E, assim, nós reiteramos isso no juiz de piso para que houvesse, ao menos, a pesquisa via Infojud para saber se realmente pertence ao paciente esse número, e também a solicitação das imagens de vídeo monitoramento próximo do local onde a suposta vítima afirma que ele estava enviando essas mensagens. E sequer foi apreciado pelo juiz de piso. Ou seja, quando nós analisamos o contexto fático aqui, as provas que foram utilizadas pelo Ministério Público e a fundamentação utilizada pelo juiz de piso, onde ele apenas fundamentou o seguinte, que não só o perigo abstrato, né, do crime da gravidade, a possibilidade dele concretizar essas supostas ameaças, mas também ele traz a sua fundamentação que não é porque não está cadastrado no CPF dele, não é porque não pertence a ele supostamente, que ele não poderia ter utilizado esse número para enviar as supostas ameaças. Ora, se existe interpretação nesse sentido de que ele pode utilizar o CPF de uma terceira pessoa para fazer essas ameaças, porque não pode também ser aplicada a interpretação de que uma terceira pessoa, para prejudicá-lo, utilizou esse telefone. E diante disso, Excelência, meu colega, doutor Antônio vai continuar aqui a citação, mas eu peço a vênia de Vossas Excelências para se debruçar nessas breves considerações que eu trouxe, para que, no mérito, seja dado provimento e seja concedida a ordem com a revogação da prisão cautelar e a aplicação das medidas, né, alternativas diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, onde entendemos que é suficiente para que ele cumpra, né, que ele continue cumprindo a medida protetiva, tendo em vista que, além do monitoramento eletrônico, pode ser fornecido para a suposta vítima o botão do pânico, onde que, se ela se sentir ameaçada, se ela, ao menos, visualizar que ele está se aproximando dela, ela poder acionar as autoridades policiais para que cumpra, que executa a ordem ali de prisão em flagrante. E sem mais delongas, eu passo a palavra aqui ao colega doutor Antônio Lino para que ele continue com a sustentação a respeito do caso. Perfeito. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, eminente relator, doutor Eduardo, aos outros nobres desembargadores, representante do Ministério Público, a doutora Wanda, defensora pública que se faz presente, aos serventuários dessa terceira Câmara. Como bem pontuou o doutor Paulo, nobre desembargadores, a medida inicialmente, a medida liminar concedida, ela nunca foi descumprida por parte do paciente, né? O paciente colaciona bons antecedentes, residência fixa, é agricultor, é pai de família, onde convive no seio familiar com sua família, né? E, nesse momento, igual pontuou o doutor Paulo, não tem uma justificativa plausível eu ter meu número e usar de um número terceiro usando uma foto para supostamente ameaçar a vítima, né? Então, é um ponto que deve ser levado em consideração pelos nobres desembargadores, né? Além do mais, até em casos mais gravosos, né, pôde-se conceder a substituição da revogação da prisão preventiva por medidas cautelares, como é o caso do monitoramento eletrônico, igual pontuou o doutor Paulo, como também no estado do Ceará tem a questão do botão do pânico, né, que pode ser disponibilizado para a vítima, né? Então, eu peço vênia a vossas excelências para que analise a situação da revogação da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão. É o que a defesa pública nesse momento. Obrigado, doutor Elias. Concedo a palavra à doutora procuradora, doutora Roberta. Excelentíssimo desembargadores, excelentíssima defensora pública, excelentíssimos advogados e servidores da Justiça, entendendo que o próprio artigo 313, inciso 3 do Código de Processo Penal elenca como um dos motivos da decretação da prisão preventiva a necessidade de cumprimento, da garantia do cumprimento da medida protetiva, considerando que todos os motivos que foram expostos
pela defesa não podem ser contemplados pela via do habeas corpus, mas pelo próprio juízo que decretou a medida protetiva e onde está sendo processado feito. Diante do exposto, considerando que não foi comprovada o constrangimento ilegal, que é o que consubstancia o habeas corpus, o Ministério Público opina pela denegação. É o parecer. Obrigado, doutora. Devolvo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Henrique Jorge Holanda da Silveira, excelentíssimas senhoras desembargadora Marlúcia, Andréa, Ângela, excelentíssima senhora procuradora, doutora Roberta, excelentíssima senhora defensora pública, doutora Wanda, doutores José Paulo e Antônio Liude, que tão bem apresentaram as razões de sua sustentação, servidores desta casa, força pública. Violência doméstica é algo que, e suas medidas garantidoras, as medidas protetivas, é algo que não pode ser relativizado nem contemporizado. E, nesta premissa, eu peço, venha apenas para a leitura da ementa do voto. Habeas corpus com pedido liminar, ameaça em contexto de violência doméstica, alegativa de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não acolhimento, presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, descumprimento de medida protetiva de urgência, ameaças, ofensas morais transmitidas por celular, descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta em desfavor do paciente, alegativa de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas em face de condições pessoais favoráveis, descabimento, condições favoráveis que, por si só, não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória. Ordem conhecida e denegada é como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor desembargador Marlúcia. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu, de igual modo, então, manifestação unânime. Agora, processo de pauta. 4.3, apelação 10.000 ao contrário, 411, 06. Da relatoria da desembargadora Marlúcia, com marca de origem marca, apelante Ana Carolina. Sim. Eduardo. Eu disse Marlúcia? Desde ontem que eu estou assim, viu? É a idade chegando. Com marca de origem, marco vara única. Repetindo, relatoria do eminente desembargador Eduardo. Apelante Ana Carolina Nascimento, apelante Simônia Márcia Nascimento, advogado doutor Onésimo Carlos Cardoso. Apelante também Davi Torquato da Silva, advogado doutor Wagner Rocha Joventino. Está em mesa, doutor Eduardo? Em mesa, senhor presidente. Que o voto é parcial, né? O doutor Onésimo se encontra na sala? Oi? Hoje eu estou bem rápido, vou perguntar a última vez. Doutor Onésimo se encontra na sala? Não prejudicial. Vou declarar o voto. Recurso conhecido e parcialmente provido. É isso, Bardô? Exatamente, senhor presidente. Obrigado. 4.9, apelação 0200-701 de 55. Agora sim, da relatoria da desembargadora Marlúcia. Estava lendo o outro. Então, apelante GBDLM, advogado doutor William Pinheiro Alves, relatoria da desembargadora Marlúcia. Está em mesa, desembargadora? Senhor presidente, por favor. É o 4.9, apelação 0200-701, dígito 55. 0200?
701, dígito 55. O marco origem que Xaramubim. Apelante GB de LM. Advogado doutor William Pinheiro Alves. Sim, senhor presidente, está aí mesmo. Obrigado. Doutor William se encontra? Doutor William? 2 vezes, então não se encontra, resta prejudicado. Vou proclamar o resultado. Conhecido e desprovido. 4.26, apelação 0201-800, dígito 18, que é de minha relatoria. Apelante NFDA e SJ, advogado doutor Vicente Ferreira de Castro Alencar. Minha relatoria, o doutor Vicente se encontra na sala? Bom dia, excelência. Se encontra o doutor John Miricley. Também requereu. John Miricley. O senhor também tem procuração, né, doutor? Tenho sim, doutor. Perfeito. Então, eu pergunto ao senhor se há necessidade de produzir relatório. Sim, excelência, por favor, por gentileza. Perfeito. Vamos ler aqui o relatório. Zero 201 818. Crime de estupro. É isso? 18. O senhor se habilitou quando, doutor? Excelência, eu solicitei ao escritório que fizesse os subs hoje pela manhã. Como? E o pedido de habilitação para sustentação oral foi realizado na sexta-feira, junto com o doutor Vicente. Eu não entendi. Doutor, esse aqui, ó, é a apelação 0201-800, dígito 18, juizado de violência doméstica familiar contra a mulher. Isso. Advogado Vicente Ferreira de Castro Alencar e doutora Cíntia Raquel. Não tem o senhor. Excelência, eu fui fazer a juntada hoje do subestabelecimento. Eu sou a doutora Cíntia, estou habilitada nos autos. Pois não, diga. Eu fiz a juntada hoje, mas eu não sei se entrou no sistema, porque ele não entra na mesma obra do subestabelecimento, só para esse ato. Tem aí. Mas a senhora vai juntar, né? Vou. Perfeito. Vou tentar enviar novamente. Confiamos, obviamente. Tá bom. Obrigada. Então, vou ler o relatório. Ok, excelência. Apelo interposto por NFDA e SS contra a sentença do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Crato, qual condenou a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão em regime fechado pela prática da lei do artigo 213. No recurso, a defesa pretende absolvição por fragilidade das provas, com fulcro no artigo 386.1, 3 e 7. Argumenta que há documento em folhas 306 seguinte, na qual a vítima confirmou por 2 vezes a consensualidade do ato, que este laudo das assistentes sociais do hospital é a primeira declaração documental realizada pela ofendida, que a sentença da impressão de chimbaça, a impressão de ser vítima absolutamente incapaz, que em audiência de instrução a vítima também informou que se tratava de relação consensual, que a ofendida e réu mantiveram
relacionamento por mais de uma década, que a vítima estava medicada e desorientada, não sabia ao certo o que foi dito à delegada, que não pode a sentença condenatória se basear somente em indícios do inquérito, não confirmados em juízo, que a testemunha FRS não confirmou o depoimento na esfera policial, informando em juízo que o apelante algumas vezes utilizou a mão no ânus da ofendida, que a testemunha SCD disse que em nenhum momento a vítima teria dito ter sido forçada, que a testemunha M do SDA disse que era comum as relações ocorrerem dessa forma, que a testemunha LDS disse que a ofendida gostava das fantasias e que a sentença ignorou a liberdade sexual da ofendida, utilizando dietarismo. O Ministério Público ofertou contra-razões, requerendo conhecimento e provimento total do recurso, rejeitando-se as teses manejadas, aduz que em casos questão ocorre o que denomina de casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de comportamento pendular, no qual a vítima tenta, por vezes, justificar a conduta criminosa de seu agressor, dizendo que seus atos foram por ela consentidos, especialmente quando o algoz é um homem por quem ela nutre ou nutria sentimento de afeto, que, embora ofendida ao ser ouvida em juízo, tenha proferido um relato divergente daquele apresentado em sede investigativa, tratando o abuso e a violência por ela sofrido como mero, abro aspas, acidentes, esforçando-se para afirmar que os atos sexuais mantidos com o acusado foram consentidos. Ela própria, posteriormente, procurou atendimento ao núcleo da Defensoria Pública, habilitando, inclusive, o referido órgão na assistência da acusação do presente processo, que o delito se consumou quando a relação se tornou forçada, no instante que o réu não escutou as súplicas da vítima para que parasse o ato, que a existência de relacionamento entre réu e vítima, as experiências sexuais anteriores de ambos e o consentimento inicial de sexo picante ou violento não exclui a ocorrência do crime. Parecer da adulta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento. É o breve relatório. Concedo a palavra ao doutor defensor. Bom dia, Excelência, ilustríssimo presidente e relator desta apelação, pessoa na qual saúdo os demais membros desta corte aqui presentes, ilustríssima representante do Ministério Público, colegas advogados, estudantes. Em um primeiro momento, ao contrário do que um colega aqui trouxe suas insatisfações com a sustentação oral, muito pelo contrário, eu sou um entusiasta da sustentação oral, né? Comungando com o pensamento da excelentíssima senhora desembargadora, doutora Marlúcia. Esse é o momento no qual nós, advogados, temos para poder dirimir todas as nuances referentes aos processos, a garantir ao nosso cliente a sua ampla defesa e o contraditório, né, estabelecido em lei. Pois bem, com relação a essa situação, excelências, o que me traz aqui? Esse processo foi um processo bastante delicado, processo onde houve uma repercussão social muito grande, né? Tendo em vista não ser uma situação típica, socialmente falando, uma idosa ter um relacionamento com um jovem, né? Só que como a própria magistrada a qual trouxe na sua sentença um relacionamento duradouro de mais de 11 anos, certo? E aí, durante o transcorrer do processo, inclusive meu cliente ficou preso preventivamente durante o transcorrer desse processo até a decisão de piso, e com base nisso, durante a instrução processual, nós verificamos inúmeras provas pertinentes da sua inocência, né? E assim o fizemos, apontamos
a magistrada de piso. Entretanto, tais provas não foram levadas em consideração. O que foi levado em consideração foi tão somente o entendimento subjetivo da douta magistrada. Acredito eu que também por ter se sensibilizado com a situação, por ela também ser uma pessoa de maioridade, né? Então, o que a gente tem no nosso íntimo aqui é esse sentimento de que a douta magistrada meio que tentou aplicar nesse processo princípios sociais de moral e bons costumes, até mesmo porque em sede de audiência a magistrada se espantava com os relatórios da vítima, né, que são relatórios realmente que tem acesso ao processo e vê uma senhora de mais de 70 anos com esses comentários, socialmente talvez não possa ser bem vista. Porém, não podemos, nós, operadores do direito, determinarmos e delimitarmos as vontades sexuais ou vontades libidinosas das pessoas, a não ser que essa pessoa seja uma pessoa incapaz, essa pessoa seja uma pessoa menor de idade, que são as pessoas que o ordenamento jurídico tutela essa vontade, essa discricionariedade da pessoa, né? O que não é o caso em tela. A dona Maria Lúcia, a vítima, ela é uma pessoa consciente, uma pessoa apta para exercer suas atividades, uma pessoa que exerce atividades físicas, exerce relacionamentos, não era só com o Neurivan Júnior, que ela tinha relacionamentos, e isso ficou bastante comprovado durante a instrução processual. Pasmem, excelências, que durante o curso da instrução processual, nós tivemos por diversas vezes depoimentos da vítima, onde ela sempre diz categoricamente que o ato foi consentido. O ato sendo consentido, porém, então, não se enquadra no tipo penal do estupro. É uma lógica e é uma assertiva que é lógica, né? Então, ela sempre disse, primeiro documento como dito no relatório, o primeiro documento onde a vítima expressou o seu consentimento foi no relatório social do hospital. Relatório este que se encontra nos autos e foi, inclusive, trazido ao bojo dos autos depois da audiência de instrução. Posteriormente, nós temos o exame de corpo de delito, aonde a mesma nega agressões físicas ou ameaças. Posteriormente, nós temos o depoimento da vítima em juízo, depoimento este que em nenhum momento, durante a fundamentação da sentença, foi levado em consideração, onde a vítima, acompanhada por defensor público, né, que, claro, que estava sendo a vítima resguardada naquele momento pelo próprio Ministério Público, mas também optou por ter uma defensora pública, como na qualidade de assistente de acusação, e muito bem representada, a mesma afirmou que tinha um relacionamento com o Neurivan há mais de 11 anos, que o ato foi consentido, que realmente houve uma lesão, mas que essa lesão, esse tipo de lesão, era costumeiro acontecer, tendo em vista os fetiches sexuais que a mesma tinha com o Neurivan Júnior. E, por fim, ela confirmou em juízo, se encontra depoimento gravado e no processo, que em nenhum momento o Neurivan a forçou a realizar ou usou de violência para compeli-la a realizar qualquer ato libidinoso. Certo? Então, estamos aqui diante de um fato atípico,
Se a mesma consentiu a introdução da mão no seu ânus, se a mesma consentiu a relação sexual, que foi ela quem o chamou para sua residência nesse dia, para realizarem, assim, os atos sexuais. Com base nisso, e tendo em vista isso, não temos que falar de ato forçado, né? Não obstante, tivemos também os depoimentos testemunhais, onde todas as testemunhas afirmaram categoricamente de que por nenhum momento a vítima afirmou que tais atos teriam sido forçosos ou de forma a ser forçada, obrigada, imposta, coagida, de maneira nenhuma. Tanto testemunhas de acusação quanto as testemunhas de defesa. Então, Excelência, esta apelação, no intuito de tentar absolver o réu, trata-se do óbvio, entendido pela defesa. Jamais estaria eu aqui requerendo uma absolvição de um réu, onde no bojo, no escopo do processo, tinham provas robustas da prática daquele ato criminoso. Muito pelo contrário, estaria aqui apelando, talvez, discutindo uma pena, discutindo qualquer outra matéria, e não a absolvição do réu. Porque não se encontra dentro do processo nenhuma prova cabal ou contundente de que a vítima foi compelida a praticar ato sexual, forçada, obrigada, imposta, em nenhum momento. Senão um depoimento na delegacia, depoimento este, que a própria vítima desconheceu em juízo. E aí, o que nos espantou mais ainda, quando a douta magistrada traz na sua sentença de que a vítima... Só um minuto, Excelência. Passo a ler aqui parte da sentença, né? Apesar de todos os depoimentos colacionados, o juiz fundamentou que, por mais de 11 anos, o acusado usou a idosa como objeto de satisfação de sua lasciva, dela recebendo presentes, ferindo de morte a dignidade sexual da ofendida, sacrificando a vida financeira dela e culminando com uma lesão corporal intensa, sem sequer se importar em prestar o devido socorro. Ora, Excelências, eu me pergunto e me questiono de onde foi tirado essa fundamentação. Porque durante a instrução processual, a vítima disse que, por diversas vezes, recebeu presentes do acusado. A vítima, por diversas vezes, o acusado fez a sua feira. Aonde se encontra só um minuto. O sacrifício da vida financeira desta acusada nos autos? Não existe. Ela, a nobre julgadora de piso, ela traz que nesses 11 anos a idosa foi usar, a vítima foi usada como desejo sexual do acusado. Onde que se encontra isso nos autos? Ao tempo que a vítima diz que gostava de fazer sexo a 3 com o Júnior, que ela quem requeria isso. A vítima comprava brinquedos sexuais para incluir na prática sexual. A vítima procurava pessoas para incluir nesta relação, para poder tornar uma relação mais picante. E aí nos espantou, nos deixou espantado. Tal situação, tal fundamentação. Tendo em vista que, por todo o depoimento dado pela vítima em juízo, a mesma
afirmou categoricamente que gostava disso, que praticava isso, que em outros momentos ela também se machucou, porém foi uma fissura menor, porém foi um sangramento menor. E nesse mundo, é um mundo diverso, onde as pessoas, claro, pessoas que possuam sua capacidade civil. As pessoas podem utilizar-se da forma que quiser para praticar seus atos. Infelizmente, nesse mundo existem fetiches das diversas e mais perversas formas. Porém, este foi um ato que veio a público. E, inclusive, a denúncia inicial na delegacia não foi nem da vítima, foi uma denúncia anônima. Rolam murmurinhos no município de que foram os vizinhos, porque não aguentava mais tanta perversão na rua. Houve tanta perversão. E aí, hoje estamos com uma pessoa condenada por um ato que foi consentido pela vítima, por um ato em que a vítima gostava, inclusive aceitava a condição de o mesmo ser casado e a tê-la como amante. Então, com base em tudo isso, com base em todas as provas trazidas ao processo, relatório social do hospital, que foi o primeiro documento onde a vítima... onde a vítima se manifestou, se expressou, o exame de corpo de delito, todos os depoimentos de testemunhas e da própria vítima inocentam o Neurivan Júnior. Então, com base nisso, que nós apelamos para que essa corte entenda pela absolvição do mesmo. Muitíssimo obrigado, excelências, e Deus abençoe a todos. Você dá a palavra à doutora procuradora, doutora Roberta. Excelentíssimos desembargadores, excelentíssima defensora pública, excelentíssimos advogados e servidores do TJ. Para a caracterização do crime previsto no artigo 213 do Código Penal Brasileiro, o consentimento inicial não exclui tal prática. Consta no parecer do Ministério Público de segundo grau, as folhas 502, que no laudo pericial anexado às páginas 285 e 286, aponta que vítima, ao ser examinada no dia 12 de junho de 2023, apresentava vestígios de ato libidinoso. A perita registrou. Pericianda refere ter sido vítima de estupro em 27 de maio de 2023, por volta de 18 horas, praticado pelo companheiro de nome Neurivan Júnior, com quem relata conviver há cerca de 11 anos. Relata que foi abusada durante relação consentida em que o parceiro passou a cometer práticas que não permitiu, introduzindo a mão no seu ânus, de modo a lacerar seu períneo. Mesmo que a vítima desse o seu consentimento inicial, fica claro, até pelas próprias lesões sofridas em decorrência do ato, de que o consentimento foi cedido, que não existiu mais o consentimento, o que fica bem claro e caracterizado a prática do artigo 213, motivo pelo qual o Ministério Público opina pela manutenção da sentença. Obrigado, doutora. A condenação foi exarada com acerto, ficada nos inequívocos elementos de prova dos autos, sendo certo que o recorrente, mediante violência, constrangeu mulher à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, o que configura o delito do artigo 213 do Código Penal. A princípio, cabe registrar que o fato de o apelante haver efetivamente mantido conjunção carnal e coitanal com a vítima é incontroverso nos autos.
A defesa apenas pugna que o ato sexual fora totalmente consentido, do princípio ao fim, havendo a vítima autorizado que o apelante introduzisse a mão em seu ânus, o que lhe causou laceração e hemorragia. Sem embargo, fim da fase instrutória, a materialidade e a autoria do crime de estupro resultaram comprovadas, principalmente nos exames de corpo de delito, folhas 285, 286, e declarações da vítima em sede policial, amparada na prova documental, na prova oral colhida em juízo. Em caso de violência doméstica, não é incomum que as vítimas minorem a gravidade das violências que sofreram, tanto por questões emocionais como por dependência financeira e psicológica. Citando a vítima, gostar de temer o apelante. Situação na qual se deve dar relevo às declarações anteriores e aos demais elementos de prova. A versão apresentada pela vítima em sede policial não se encontra isolada nos autos, constando em laudo pericial de constatação de crime sexual, que a vítima referiu explicitamente a perita ter sido vítima de estupro. Não é de se estranhar que a vítima e sua amiga, a senhora FRS, alteraram seus depoimentos em juízo, vez que de alguma forma tiveram contato com a defesa do apelante, que juntou aos autos as declarações de folhas, nas quais há escrito que foram constrangidas pela autoridade policial para prestar depoimento sem que se declare qual interesse pessoal possuiria a delegada nos presentes fatos. Não se percuta as preferências sexuais da vítima, assim como a sua idade, havendo o delito de se consumado no instante no qual a relação se tornou forçada, quando o apelante escolheu não atender às súplicas da vítima para que parasse o ato, ferindo-a de forma cruel. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Desembargadora Andréia. Obrigada, senhor presidente. Eu ratifico meu voto provisório e acompanho o eminente relator. Obrigado. Desembargadora Ângela. Eu tenho me posicionado exatamente como Vossa Excelência pôs aqui nessa parte final do voto, que eu achei que arrematou a questão de forma primorosa, e eu peço até venha para ler só isso aqui que Vossa Excelência redigiu: não se perscruta as preferências sexuais da vítima, que foi o que foi dito aqui na sustentação oral, assim como sua idade, havendo o delito se consumado no instante no qual a relação se tornou forçada. Mesmo tendo havido, como disse a representante do Ministério Público, um consentimento anterior, havendo manifestação posterior de não consentimento, a partir daí, nós não temos mais liberdade da vítima. Prossegue, Vossa Excelência. Quando o apelante escolheu não atender às súplicas da vítima para que parasse o ato, ferindo-a de forma cruel. Então, esse seu arremate aqui no final da ementa, para mim, sintetiza a forma como eu raciocino em outras situações semelhantes. Então, acompanho e parabenizo Vossa Excelência pelo voto. Aprendendo com Vossa Excelência. Unanimidade. O próximo está adiado, 4.81. Último. É da senhora, né? 4.87, recurso antidistrito 045, 24, 74, 52. Sorei, segunda vara do júri. Recorrente Johnny Melo da Silva, advogado Emanuel Maria Leite Bezerra Campelo, advogado André Eugênio de Oliveira Quezado, da relatoria da eminente desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? O doutor
André Eugênio Oliveira Quezado se encontra na sala? Doutor André Eugênio de Oliveira Quezado? Não se encontra, então vou proclamar o resultado, desembargadora. Recurso conhecido e desprovido. Certo? Pronto, findou a apresentação oral. Aqui, o 4.19 vai ser adiado pela ação 0028-242-85 de minha relatoria. É isso mesmo? Senhor presidente? Pois não. Manifestar sobre o seguinte, naquele voto da relatoria da desembargadora Ângela, que, na verdade, eu tratei tão somente de uma questão periférica, que foi a dosimetria da pena, né? E, costumeiramente, há um entendimento aqui da terceira Câmara que, nesse caso de uma divergência tão somente periférica, na dosimetria da pena, continua com a relatora, certo? É porque me foi destinado o prêmio, né, que não é bem um prêmio, para que eu fizesse o acórdão. Então, eu gostaria de pedir a retificação para que o voto continue com a relatora. Eu vou passar o número, que é o... Sim. Aí agora vai depender da relatora. Se a relatora concordar em citar o voto, Vossa Excelência, faz o seu voto normal e diz que... Não me oponho, não. Queria, então, só que eu já tinha até, eu fico me comunicando com o gabinete, eu tinha até já pedido para eles destacarem o voto e fazerem o voto de acordo. Mas se Vossa Excelência disponibilizar essa parte da dosimetria, eu peço para a assessoria fazer o ajuste, eu já coloquei... Pronto, aí a senhora vota no seu normal. Volto para a emenda, né, para a ementação. Normal, e só diz que só nesse tópico foi vencido. Lá na dosimetria, lá no corpo do voto mesmo, né? Perfeito. Eu nunca tinha feito... É o final 9243, que eu tinha até pedido, fazer voto de acordo. Não, o resultado não. O que foi de maioria. Por maioria, porque eu nunca fiz assim, porque eu fui vencida. O resultado permanece o mesmo. A desembargadora só vai fazer um acréscimo. Ela bota o voto dela, como ela votou, como ela entendeu de votar. A Vossa Excelência vai disponibilizar o voto. E vou disponibilizar. Mas eu continuo como relatora, é isso? Põe só um adendozinho dizendo que nessa pequena periférica parte foi vencida. Eu nunca fiz isso, não, mas a gente faz. Dá para fazer. Não é o princípio da colegialidade. Não. Eu nunca fiz, não. Mas a gente desenrola, Esbardão, não tem problema, não. A gente vê como é que faz, sem problema. Entendeu? A senhora fala o seu voto do jeito que consta mesmo, hoje, normal. Faz só um adendo, que nessa pequena parte... No corpo do voto, quando eu for falar da dosimetria, eu enxerto a fundamentação. Pronto, sem problema. E ressalva o seu entendimento, que não tem problema nenhum. E foi maioria, não é isso? Maioria, só nesse ponto. Certo, então no acordo eu coloco por maioria em relação à dosimetria. A gente faz aí um ajuste, sem problema. Simplificou, tá, beleza. Obrigada, então. Então, esse meu vai ser adiado. Tire. Eu já citei, né? O 0028, 40, já citei. 4.38 vai ser adiado também, apelação 028, 02, 24, 41, da relatoria da eminente desembargadora Andréia. Confirma? Confirmo, presidente. Perfeito. Terminou aqui do... Esse dia de... Senhores, desculpe, eu posso dizer então que foi a unanimidade em relação ao mérito no acórdão e a maioria em relação à dosimetria, só naquela partezinha do acórdão, né? Tá bom. 4.105, apelação 00.514.70 de 77,
do doutor Eduardo Castro. Retirar de pauta, doutor? Quer que eu repita? A pauta é o 100, aqui está 105. Eu tirei uma pauta agora de manhã. É isso. É isso mesmo. É. O Hélio está agora. Vamos para frente, né? Agora é o qual? Outro também? Mas está aqui, não é? Não, não? Não, tranquilo, não tem problema não. Então, 3.17 HC 062 48 51 de 75 de minha relatoria, que eu votei conhecido e concedido de ofício. Falta o quê? Desembargadora Andréia. Como vai, desembargadora Andréia? Pronto, exatamente. Eu vi seu chat, é aquele do homicídio. 062, mas tudo que você 40, fez observação no chat. 48. 51. Realmente, mas aí eu vi, eu analisei, mas nesse caso foi um novo decreto, né? Isso. Né? Um novo decreto, então eu vou um novo decreto de prisão, né? Então, nesse caso aqui, eu vou acompanhar o relator. Prisão decretada ex officio. Pois é, ex officio. A manifestação do Ministério Público. Conforme o decreto. Foi por isso que eu vou acompanhar. Entendi, pois eu interpretei diferente e já votei nesse sentido aqui. Foi por isso que eu fiz o chat, desembargador Henrique e desembargadora Andréia. Na verdade, havia uma preventiva anterior que foi substituída por cautelares. Então, eu tenho entendido que, nesse caso, não é um novo decreto, é uma reativação do decreto anterior pelo descumprimento das cautelares. Havia uma preventiva que foi substituída. Descumpridas as cautelares, retomou-se. Na verdade, o que houve foi a devolução a um status quo ante. Ele descumpriu, voltaram as condições da prisão preventiva. É esse meu raciocínio. Quero só consignar a respeito de Vossa Excelência, não acho que foi de ofício, que eu também sou contra a decretação de ofício, assim. Acho que fere o sistema, fere o sistema acusatório, é porque eu acho que não foi o caso. Veda expressamente. Então, por isso que é bom, direito, um fato se vê por vários anos. Por maioria, ordem conhecida. Dois 41 33 de 78. Abrindo agora. Ordem parcialmente conhecida e na acompanhando a relatora. Delegada. Obrigada. Unanimidade. 3.24 HC 062 44 31 70.
Falta o voto do desembargador Eduardo. Ordem conhecida e denegada. Acompanhando a relatora. 3.25, HC 062 45 89 28. Desembargador André, parcialmente conhecida e na extensão denegada. Acompanhando a relatora. Perfeito. 3.26, HC 062 37 44 78. Ordem conhecida e denegada. Como voto do desembargador Eduardo? Acompanhando a relatora. Perfeito. O 27 não, né? Só o 26. 27, 27, 28. HC 062 46 95 87. Doutora Andréia, relatoria, ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada. Acompanhando a relatora. Obrigado. 3.28, HC 062 49 51 30. Ordem conhecida e denegada. Doutor Eduardo. Acompanhando a relatora. Agora, o 3.29. Aqui também igual. 3.29, HC 062 48 40. Dígito 46, da desembargadora Ângela, não conhecido. Falta desembargador Eduardo, desembargadora 3.20. HC 062 48 40, dígito 46. Dígito 46. É, 062 48 40, dígito 46, da desembargadora Ângela. Que votou no sentido de não conhecimento. Não conhecido. Zero 062 48 40 dígito 46. É o 30. É. Acompanho a relatora. Não conhecimento. Não conhecido. Peço vista, senhor presidente. Vista a desembargadora Marlúcia. 3.30. 062 foi. 48 40 dígito 46. Anotou, desembargador? É, pelo não conhecimento, a desembargadora relatora e o doutor Eduardo. 3.30, HC 062 32 57, isto 26. Doutor Eduardo, ordem conhecida e denegada com recomendação, decisão do feito para maior celeridade. Foi julgado isso aí? 38? 30. 62. Havia uma recomendação da desembargadora Marlúcia e eu acolhi e incluí. 3.30. 062. Não é porque está vermelho. Qual é o outro? Próximo. 38. Está dizendo aí. HC 062 43 93 de 58. Doutor Eduardo. Qual dígito? 58. 38. 022 43 93 58. Foi julgado? 41. É o 062 43 93 58. Falta ordem, o desembargador votou ordem parcialmente conhecida e na parte cognoscível denegada. Falta a desembargadora Marlúcia e eu. O desembargador Marlúcia já votou contrariamente. Sim, mas tem que dizer aqui. Que é uma indicação. É. Vai pedir vista? Na verdade, é o 062 4393, dígito 58. Isso. Desembargador Henrique. Inaugurando aqui a divergência. Eu disse? Como paciente... Foi. Caro colega e amigo, como o paciente passou a instrução em prisão domiciliar, não seria o caso de mantê-la? Foi, eu disse. O item 5 do voto, senhor presidente.
Ademais, quanto ao pleito subsidiário da prisão domiciliar, verifico nos autos originários que o magistrado de origem, ao apreciar os embargos opostos pela defesa, afirmou que foi negado apenas o direito de recorrer em liberdade, não sendo modificada a modalidade da prisão, nem determinada a sua reclusão. Como é? E qual é a prisão dele? Ele estava em domiciliar. O decreto não mexeu nessa situação. Então, ele continua domiciliar? Continua domiciliar. Pois é, o que eu entendi é isso. Pronto. Então, pronto, perfeito. Isso que é bom, viu? Então, eu acompanho ele mantém na domiciliar, né? Que eu pensei Mantido. que, pelo que eu entendi, ele estava... Diante disso, permanecendo a paciente em prisão domiciliar, resta prejudicado o pleito subsidiário. Perfeito. Isso que é bom. A discussão é a idade, doutor Eduardo. Eu já estou meio... Vai ser muito conhecido, né, cara? Já está... Permaneceu no... Parcialmente conhecido na porque eu parte achei estranho isso, que ela cognitiva passou o denegada. tempo todo em domiciliares e depois tirar, sem motivo, né? Sem nenhuma justificativa. Mas como o relator está esclarecendo que permanece, obviamente, eu acompanho. Desembargadora Marlúcia. Só um minuto, governador. É o 062 43 93 58. Sim, eu acompanho. Perfeito. Então, unanimidade. 3.30. Os embargos que o doutor Eduardo não conseguiu votar. 3.52. 3.52. Vamos para lá. 3.52. Embargo de declaração 00-101 9881. Relatoria desembargador André. Embargo de declaração conhecido e parcialmente provido para reconhecer a omissão para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo juiz de origem. Falta o voto do doutor Eduardo. A desembargadora Ângela acompanhou. Falta o desembargador Eduardo. Embargo de declaração conhecidos, parcialmente acolhidos, no mérito com a relatora. Perfeito. 3.53, também embargos. 0200 82.691 da desembargadora Andréia. Embargo de declaração não conhecida, a desembargadora Ângela acompanhou. Ao desembargador Eduardo. Tempestividade, embargo declaratórios não conhecidos, acompanha a relatora. 3.54, embargo de declaração 0070 884 83. Desembargadora Andréia, embargo de declaração conhecidos e rejeitados. O desembargador Ângela acompanhou. Falta do doutor Eduardo. Acompanha a relatora. Unanimidade. Agora, embargo de... Agora, pronto, eu já... Pode descer. 4.1. 4.1, apelação 018 5006 da desembargadora Marlúcia. Doutor conhecido, parcialmente provido do réu Francisco Anderson Costa Anjo, conhecido e desprovido do réu Ivanildo. Falta o quê? Porque eu não votei. 018 500. Qual é o dígito, hein? 11. Até o 6. Conhecido parcialmente provido do réu Francisco Anderson Costa dos Anjos, conhecido e desprovido do réu Ivanildo Lima. Esse aqui eu confesso que eu coloquei já. Ah, tá certo. Porque eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Por isso que eu não votei. Duas apelações interpostas.
6 anos e 4 meses. Eu fiz constatar a situação prevista. Aí reconheceu a prescrição, né, de estatal em relação à receptação. Era menor de 21 anos a data do fato. Por insuficiência de probatória, adianto que após compulsão. Não prospera as teses defensivas. Além do depoimento das vítimas, já conhecidos os acusados como os autores. No caso aqui, a senhora reconhece só a prescrição e, né, e mantém as condenações. E altero a dosimetria. A dosimetria, né? Eu acompanho. Também, às vezes, 4.17. 4.17. Apelação 025, 14, 58, 95. De minha relatoria, que votei no improvimento do apelante do Ministério Público. Eu não estou dizendo, é? 98, 95? Agora, eu aqui só o desembargador não. Eu mandei um recadinho de coração pela rádio comunitária. Mas foi hoje, né? Porque eu não vi. Foi hoje, ó. Eu não vi. Eu concordo com Vossa Excelência em relação a um dos réus. Em relação ao outro, eu acho que havia uma situação de flagrante, que foi encontrado uma restritiva, identificado pela vítima. Eu vou manter a minha decisão, desembargador. Por maioria, então. Improvido por maioria, o recurso do MP. Provido. Pois não? Por maioria. O meu é pelo parcial provimento. 4.18. Também meu. Meu, assim, na minha relatoria. Apelação 020, 503, 5, dígito 40. Já votaram? 4.24. 4.24. Também de minha relatoria, apelação 0200, 485, 47, Nova Rússia. Parcialmente provido. Falta desembargadora Ângela. Também me comuniquei no chat, Vossa Excelência. Vossa Excelência respondeu? Foi ontem. Ontem eu gostei. Então, mantém parcialmente provido por maioria. Não, o meu voto é no parcial provimento. Por maioria. Qual é o último? 25, também meu. Minha relatoria 0201, 850, diz 36, de Pacajus, que eu votei pelo improvimento, recurso do Ministério Público. É aquela questão da receptação e porte de arma. Perfeito. O desembargador Andréia votou, acompanhou, improvido por maioria. Qual é o outro? 4.47. Cessar os meus. 4.40. Apelação 023, 17, 67, 27. Relatoria da eminente desembargadora André, que votou no sentido de recurso conhecido e parcialmente provido. Falta a Ângela e o Eduardo.
Com voto de Bardorange. É igual à questão anterior. Peço vênia para dissentir de seu voto, somente no que se refere à absolvição do recorrente quanto ao 180. Ao 180. 180. Posto que é conhecida a autoria e materialidade quanto ao porte legal de arma de fogo de uso permitido, caberia ao recorrente demonstrar a origem lícita da arma. Quanto ao princípio da correlação, a denúncia descreve de forma suficiente as condutas delituosas. Vossa Excelência até falou comigo aqui. Nesse caso específico, o Ministério Público, ele não há, na denúncia, não há qualquer indicação de que o acusado estivesse adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado qualquer coisa do crime, falado especificamente sobre a receptação. Por isso, diante desses elementos, tem muito claro que o acusado foi condenado pelo delito de receptação por fato de sequer estar descrito na denúncia. Então, a receptação não estava nem descrita na denúncia. O princípio da congruência, da correlação. Então, por esse modo é que eu... Perfeito, excelente. Bardorange. Na verdade, enquanto o Ministério Público não tenha explicitado a redação do 180, ele disse que ele estava portando a arma e pediu a condenação. Nos pedidos lá da denúncia, ele pediu a condenação pelo 180, repetiu nos memoriais. Acho que não houve nenhuma surpresa, nem mal-ferimento, não. Agora, o desembargador André tem razão. Ele não explicitou que a arma teria sido produto de... Não, está na denúncia, desembargador, e está nos memoriais, o 180. A imputação está. Não, na denúncia também. O que ele não fez foi escrever o tipo penal, assim como disse a desembargadora André. Ele não escreveu, está portando produto que sabia ilícito, que é o tipo que está descrito no 180. De fato, não há nenhuma comprovação de que a arma apreendida tenha sido objeto de... Tem um antecedente. Exatamente, que é o que Vossas Excelências costumam dizer aqui. Exatamente, e eu tenho divergido porque eu estava comentando aqui com a desembargadora Andréa. Qualquer outro objeto, uma motocicleta, um celular, eu acho compreensível, né, para consumação do delito de receptação, que a acusação demonstre a origem ilícita, ou seja, aquele objeto ser ilícito. Mas a arma, já tenho dito aqui, não vou ser cansativo ainda mais a esse horário, a arma, ela tem todo um procedimento para sua aquisição e há uma presunção de ilicitude quando a pessoa não tem nenhum registro ou porte. Então, caberia à defesa, existe também alguns julgados nesse sentido, demonstrar a origem lícita do armamento. Então, é nesse sentido que eu mantenho e compreendo exatamente o que a desembargadora Andréa colocou no voto dela. Porque, além do mais, não tem, né, na denúncia explicitamente que esse delito, o princípio da congruência também para... Não, proclamei ainda não. Que o princípio da congruência, eu acho, às vezes, dificulta a defesa, que é fácil. Se existe a incidência de algum crime... A acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, designando-se em seguida a audiência de instrução, prova testemunhal, hora ofertada, intimando-se as testemunhas, acolhendo-se ao final a pretensão punitiva do Estado para condenar o hora denunciado nas penas do artigo 14 da Lei 10.826, porte, 180 caput na forma do 69. Então, está na denúncia, nos pedidos, a condenação pelo 180, que nas folhas 75. Então, na denúncia está. O problema aí é o crime antecedente, né? Não tem a... Não é só isso. A desembargadora André anotou, pelo que eu entendi, e ela me falou aqui, que não está escrito no corpo da denúncia, não é isso, desembargadora André? Só pôs lá o dispositivo, né? Exatamente, é isso que ela disse. O princípio da congruência mesmo. Se não está nem descrito na denúncia. Não está. Está descrita a apreensão. Não, está dizendo aqui que ele foi apreendido
com a arma, foi encontrado em seu poder um revólver 32, Taurus, está tudo dito isso. Só não está falando exatamente a Ele cometeu o crime de receptação por conta. Não está dito assim, né? Mas está o pedido lá no final. Ele se defendeu também desse delito. Se não fosse assim, eu acompanharia o voto da desembargadora André. A acusação não indicou data, nem local, outra circunstância quanto ao fato onde foi apreendida essa arma aqui. Pois é, registros do depoimento dos policiais militares em juízo a evidência de que o acusado tem ocultado a arma de fogo após receber a presença dos policiais. Mas tal circunstância, como já foi dito, não consta na denúncia. Certo? Também não se vislumbra que o Ministério Público tenha procedido na forma do artigo 384 do Código de Processo Penal, de modo que é imperioso o afastamento da condenação do recorrente em relação ao crime de receptação. É o que eu sempre defendo. Tem que, se tem uma acusação, é fácil. O Código de Processo Penal diz o que é que deve fazer, dar vista, a defesa, se manifestar, inclui. Direitinho tudo. Mas vamos para frente, senão ninguém saiu. Doutor Eduardo. Muito obrigado, senhor presidente. Em coerência ao meu posicionamento no primeiro grau, adiro integralmente à divergência da desembargadora Ângela, pedindo vênia para não concordar com o voto da eminente relatora. Então, por maioria, conhecido e não deu-se provimento ao apelo. Vai lavrar o acorde, desembargadora Ângela. Qual é o outro? Só um instante. Vai ser provida, excelência. Qual é? O que está falando? Não provido, né? A desembargadora deu parcialmente provido, a desembargadora... A desembargadora Ângela não provido. Agora, 4.55. 4.55, apelação 028, 86, 28, 67. Desembargadora Ângela, conhecido e desprovido de sentença mantida. Falta o quê? Desembargador Eduardo. 288, 62, 8, dígito 67. Eu acompanho o voto provisório em relação à negativa ao pleito absolutório. Contudo, no que tange a dosimetria da pena, embora reconheça precedentes em sentido contrário, mantenho minha coerência para considerar que a valoração da reincidência do acusado nas segundas e terceiras fases caracteriza bis idem, razão pela qual entendo que o apenado faz jus à minorante do tráfico privilegiado. Desembargadora Ângela. Eu me comuniquei com a desembargadora Marlúcia que aqui o afastamento do privilégio do tráfico se dá em função da reincidência comprovada. E em outras situações aqui, nós temos afastado o tráfico quando reincidência mesmo. Fato e trânsito julgado anterior ao fato sob apuração, o que demonstra a habitualidade delitiva. Então, na verdade, o que motivou foi a reincidência, está aqui no voto, inclusive aqui na emenda. Ele reconheceu duas vezes no magistrado? Na verdade, deixa-me ver aqui. Embora reconheça precedentes, mantenho minha coerência para considerar que a valoração da reincidência do acusado nas segundas e terceiras fases caracteriza o item. Deixa-me dizer aqui. Estou no 2867, né? 2867. Em consulta ao Cancún, identifica-se que a acusada
foi condenada pelo crime de roubo majorado. Vamos ver aqui, isso é o que eu coloquei. A pena de 6 anos e 4 meses. Na última etapa, essa reincidência, vamos ver aqui. O desembargador está dizendo que está usando 2 vezes. Olha só, na primeira fase, nenhuma das circunstâncias judiciais foi negativada, ficou na pena base em 5 anos. Na segunda, foi em razão da reincidência, 1/6. Espera aí, mas eu coloco aqui um aresto do Superior Tribunal de Justiça que diz: está presente a agravante da reincidência, 61, sendo de se ressaltar que a ponderação da reincidência para agravar a pena na segunda fase e afastar a minorante na terceira fase da dosagem da pena não implica, em verdade, o bis in idem, e não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, a ação pela qual, de acordo com as considerações acima, pena para 5 anos e 10 meses. Como diz a desembargadora Marlúcia, essa é uma posição jurisprudencial defensável que não é de Vossa Excelência, mas não há um consenso de que seja um bis in idem. Muito menor em relação ao reconhecimento dessa, mas eu não me filio. Isso. Entendeu, desembargador? Isso aqui é um voto do juiz convocado, doutor Olindo Menezes, decisão no ARESP, STJ, publicado no DJ de 30 de março de 2023. Não é uma decisão tão antiga, e eu me apoiei nela para dizer que não há bis in idem. Perfeito. Doutor Eduardo? Continuo acompanhando a desembargadora relatora. Por maioria conhecido e desprovido, sentença mantida. Agora, qual é o outro? Apelação 0203-315-23. Relatoria desembargadora Ângela. Votou no sentido conhecido e desprovido. 0203-315-23. Falta o voto da desembargadora Marlúcia. Analisando as circunstâncias do caso concreto, não consegui vislumbrar elementos seguros da ocorrência da intenção de mercância de drogas, me parecendo ser mais prudente a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343, uso de entorpecentes, considerando especialmente a pequena quantidade de droga, 3,8 gramas de crack, somado à ausência de outros elementos concretos que indiquem a traficância. A título alternativo, caso a colega discorde da desclassificação, posiciono-me favorável à modificação da fração de redução do tráfico ao grau máximo, 2/3, considerando que a justificativa para a modulação foi tão somente a natureza da substância, o que não tem sido aceito pela jurisprudência das Cortes Superiores. Atualmente, STJ, agravo, habeas corpus 819-367, relator ministra Laurita Vaz, 6ª turma. Okay. Então, é a minha divergência, senhor presidente. Pelo provimento, né? Desembargadora Ângela? Na verdade, a desembargadora fez 2 observações, ou desclassifica ou o tráfico no grau máximo, né? Desembargadora Marlúcia, eu estou, inclusive, fazendo um grande estudo lá no gabinete para verificar essa questão variedade e quantidade, tanto para a questão de definir se trata de uso, porte para uso próprio, quanto para tráfico, como também as implicações na dosimetria, na primeira fase para o tráfico. E eu me debrucei sobre suas atualizações, sobre suas colocações e refiz o voto, Vossa Excelência, acatando a aplicação do tráfico privilegiado na máxima fração. Vou ler só a parte final: reanálise da dosimetria da pena, terceira fase, possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima, recurso conhecido e parcialmente provido, alterei a ementa e no item 7 coloquei
Analisando o capítulo dosimétrico, observamos que o juiz reconheceu viável a causa de diminuição do tráfico em razão do acusado, mas em fração menor, 1/6, em razão da natureza lesiva da droga apreendida. Contudo, uma vez que o acusado mantinha 3,8 gramas de crack em seu poder, não subsistem argumentos para manter a modulação da fração aplicada, devendo incidir a fração máxima prevista na lei, de acordo com os precedentes dessa Corte. Então, essa parte final, Perfeito. eu já alterei no voto. Supriu aí. Conhecido e parcialmente provido. Perfeito? Parcialmente provido. Ó. Qual é o próximo? Estou agoniado. Qual é o próximo? Bem lembrado, desembargadora. Bem lembrado. Eu não esteio o doutor Eduardo. Eu não tinha lhe dado ciência, desembargador Eduardo, dessa alteração. O item 7? Exatamente. Pronto. Acolheu a divergência da desembargadora Marluz? Foi. Privilegiado. Uhum. Perfeito. Acompanho. E desculpe, desembargador, não ter estado. A pressa aqui. 4 ponto o quê agora? Apelação 00-249-0966. Também da relatoria da eminente desembargadora Ângela. É com os conhecidos e desprovidos. Falta o quê? Desembargadora Marluz, como volta? Um momento. É o 00-249-0966. Se trata da... Isso não tem conversa. Não, eu vou pedir vista. Vista concedida à desembargadora Marlúcia. Desembargador Eduardo, o senhor acompanha? Ele foi e revisou? Foi. Seria bom voltar, pô. Ele já votou, hein? Já votou, acompanhou a relatora. Sim. É. É esse sim. É. Já votei preliminarmente e não tem. Perfeito. Qual é o outro agora? 74. Apelação 023-73-28, desembargadora Ângela. Votou no sentido conhecido e parcialmente provido. Não, é esse aqui. 023. Esse aqui. É que eu já anotei. 73. Não, 28, dígito 66. Acompanhar, tá vendo? Senhor presidente, eu acompanho. O desembargador Eduardo também já acompanhou. Diga, Ellen. Quer votar? Daqui a pouco. Daqui 1 hora termina. Não. Unanimidade, então, excelência. Conhecido. Está terminando, Ellen. 10 minutinhos aqui. Conhecido e parcialmente provido. Acompanhou. 74. Unanimidade. 4.78, apelação 00-31-833, dígito 88. Ia receber esse advogado 12 horas, 13 horas. Votou no sentido conhecido, parcialmente provido, pena redimensionada. 33,88. 00-31-833, dígito 88. Eu disponibilizei aqui no chat, né? Eu estou divergindo do voto inaugural. Eu disponibilizei toda a fundamentação, mas vou dispensar a leitura porque está bastante longo e já está disponibilizado aí, né? Perfeito. Divirjo de seu voto inaugural e, por conseguinte, declaro nulas as provas produzidas no presente caderno processual e, por entender que inexistem provas independentes, julgo improcedente a denúncia e absolvo o acusado Lucas Renan da Silva Jorge,
o que faz com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, senhor presidente. Estou divergindo. Perfeito. Desembargador Ângela mantém. Doutor Eduardo. Dispensa a leitura, né, excelência? Doutor Eduardo. Mantido, senhor presidente. Por maioria conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. Agora, ué. Eu estou correndo, eu estou correndo. 97. 97. Recurso sentido distrito 020 45 18 distrito 38. Da vara do júri. Eduardo Castro Neto, recurso conhecido e desprovido. Eu fiz alguma observação? 204. Eu fiz uma observação, amigo e colega, o recorrente foi em curso somente na qualificadora do inciso 4, aí foi incluída a outra qualificadora. Foi corrigido? Corrigido, senhor presidente. Perfeito. Então, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Eu acompanho. Olha, eu falei antes da desembargadora. Ele botou duas qualificadoras que nem, né, tinha... Ele tinha sido pronunciado. Qual é o... 4.100. 4.100, mandato de segurança 063 51 79, dígito 98. Eduardo Castro, segurança conhecida e concedida. Eduardora Marlúcia. 4.100, mandato de segurança 063 51 79. Impetrante o Ministério Público. Petrado, juiz de direito do primeiro regional. Isso aqui é um negócio de competência. Deixa eu ver aqui. Salvo engano. Ainda bem que eu estou saindo, né? É a questão da competência, né? Conflito de competência entre a... competência. De igual modo. Segurança conhecida e concedida. 4.101 também. Hã? É unânime. 4.101, mandato de segurança 063 594809. Petrante Antônio Cleiton Bezerra de Oliveira. Acho que aqui é uma restituição, né? E ontem eu voltei depois. Acesso. 063 59 48. Acho que aqui é uma restituição. De bem. Restituição de veículo. Né? Diz, pronto, perfeito. Ainda interessa um veículo, né? Que ainda interessa ao perfeito. Interessa ao processo. Que ainda... eu acompanho. Então. Pronto. Unânime. Unânime. 4.105. Não. Foi? Terminou? Não diga isso. Terminou. Depois daquela maratona, de ontem, daquela sessão de ontem, eu cheguei em casa, quase 10 horas da noite, porque eu moro no Porto da Ajuda. Algo mais a tratar? Então, declaro... Quer falar, doutor? Senhores, com a volta da desembargadora Rosilene, eu encerro aqui o meu ciclo na terceira Câmara Criminal. Espero que seja o primeiro ciclo, né? Eventualmente, se der sorte aqui, eu bato por aqui de novo. E gostaria de agradecer a cada um de vocês pela acolhida, pela empatia, pela tolerância com a minha ignorância. E dizer que vou voltar à planície, um magistrado, penso, um pouco melhorado e mais capacitado em relação à aplicação da justiça aqui, que a gente sofre tanto, né? Meu muito obrigado a todos.
Só temos a agradecer, doutor Eduardo, pelo empréstimo aqui, prestou seu intelecto aqui nessa sessão, nessa Câmara, e aprendemos também com o senhor, que é um juiz experiente, criminal de escola. Então, é um aprendizado. Aqui é uma troca, ninguém sabe mais do que o outro, que todos nós aprendemos com os outros, com essas discussões, e o senhor engrandeceu aqui essa nossa Câmara e vai voltar com certeza em outra situação daqui a pouco. Eu digo, sempre fica algo dos outros em nós e algo de nós nos outros. Então, a gente agradece também ao doutor Eduardo aqui, que já conhecia por intermédio de amigos comuns, sua capacidade de trabalho, sua... Muito obrigada. Segundo o Ariano Suassuna, não se deve falar nas costas, né? Declara encerrada a presente sessão. Das costas